Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um passo a passo de como construir uma planilha de controle de estoque do zero, partindo de algumas premissas. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer que eu venha aqui e traga para vocês tutoriais e ensine um pouco mais sobre como desenvolver planilhas no Excel, eu vou pedir por favor que você deixe um like e inclusive comente aqui se você quiser saber uma planilha específica, algum tipo de controle específico, assim eu posso trazer para vocês esse conteúdo, beleza? Sempre que você for fazer uma planilha, pensa nas premissas e quais são os objetivos que você quer atingir com essa planilha. No caso da planilha de controle de estoque, uma das coisas essenciais é a tabela de cadastro de produto. Então, se você precisa cadastrar os produtos, novos produtos são lançados, tanto a parte de insumos como produtos acabados, é importante que tenha uma tabela de cadastro desse tipo de produto que a gente vai construir. Nesse caso aqui também, eu vou habilitar para que o usuário possa ter diferentes locais de estoque. Então ele pode ter um estoque de insumo, ele pode ter um estoque de produto acabado, ele pode ter o estoque galpão 1, galpão 2, galpão 3, ele pode ter o estoque cozinha, enfim. Aqui ele vai estar livre para criar os locais de estoque que ele desejar. O terceiro ponto é que os lançamentos eles vão ser feitos de forma como se fosse um extrato. Então vai ser uma tabela que ele vai lançar as entradas, as saídas, as compras, as vendas e o estoque vai ser construído a partir desses lançamentos. O quarto ponto é que o custo dos produtos vai ser atribuído na tabela de cadastro. Então, a cada lançamento ele não vai ter que lançar o custo. Comprou e pagou tanto. Não, não é a ideia dessa planilha. A ideia é que ele pode lançar, sim, um valor atribuído a alguns produtos, mas esse valor ele fica fixo e no momento que ele quiser alterar esse valor, ele vai ter que entrar na tabela de cadastro do produto e modificar o valor. A quinta premissa é que a cada lançamento não é feito o recálculo do preço médio, justamente porque o custo ele vai estar atrelado na tabela de cadastro. Então, como o custo está na tabela de cadastro, ele não é modificado, então não há movimentação, não há modificação de preço médio ao longo dos lançamentos. E a sexta premissa, que é obrigatória, é que deve existir um controle, um relatório de estoque para qualquer data e para qualquer local do estoque. Então, o usuário pode entrar lá, definir o local e a data e ali vai aparecer para ele todo o estoque nessa data e nesse local, assim como ele pode também optar por escolher todos. Então, essas são as premissas do projeto. Eu vou começar com vocês. Espero concluir o mais rápido possível para que vocês vejam como é fácil e rápido da forma que eu vou estar trabalhando. Beleza? Vamos lá. Nessa planilha eu vou criar 4 novas abas. As 4 abas eu já vou dar o nome delas de aba dados, aba cadastro, aba movimentos e uma aba final de estoque, uma aba estoque. Eu também já vou modificar, selecionando todas elas com o Shift apertado, a gente consegue fazer algumas rápidas modificações em todas as selecionadas. Então vou colocar a letra Calibre Light no tamanho 12, para simplificar um pouco o meu trabalho. Eu também vou colocar aqui que eu quero o tamanho, a altura de 26 pixels em todas essas tabelas. Isso faz com que eu tenha uma visibilidade um pouco melhor do que eu estou fazendo. Na primeira janela, na primeira aba chamada Dados, a gente vai cadastrar uma pequena tabela sobre os dados que serão trabalhados na planilha. Então, os tipos, as unidades, as naturezas e os locais em que serão controlados os estoques. Por que é importante que você tenha uma aba de dados? Porque você não quer que o usuário lance dados incoerentes e dados inconsistentes. Então, essa é uma forma de você formalizar os dados que serão lançados. Em tipos, eu vou cadastrar produto acabado e eu vou cadastrar também insumo. Em unidades, eu vou cadastrar o N, e é importante que sempre quando a gente digita o N, ele tenta mudar para o M. Então, o N você clica na metade do UN e consegue passar sem que ele modifique para você. Então, grama, quilo. Em naturezas, eu vou cadastrar saldo inicial. Essa daqui, no caso de naturezas, significa basicamente as naturezas das movimentações. Então eu tenho saldo inicial, entrada, eu tenho também compra,
eu tenho saída e eu tenho venda. Aqui são movimentações de estoque, entradas e saídas, compras e vendas. Você pode usar simplesmente entradas e saídas para todos os lançamentos, mas aqui a gente está destrinchando porque pode facilitar de acordo com cada usuário, cada tipo de operação. Em locais, eu vou cadastrar o primeiro como todos e o segundo como estoque de insumos e o terceiro como estoque produto acabado, estoque PA. Eu vou definir aqui que para cada um desses eu vou deixar aqui uma borda para cada um deles, porque esses dados eu não estou armazenando como tabela, eles estão simplesmente textos lançados aqui na planilha. Vamos lá, então vamos começar por código. Eu quero que todos os produtos que eu cadastre tenham códigos, o tipo que a gente já definiu anteriormente, uma descrição para esse produto. Eu vou também cadastrar uma unidade, eu vou cadastrar um estoque mínimo, vou cadastrar também um custo unitário. Porém, dessa vez, eu não vou fazer da forma que eu havia feito na outra tabela. Eu quero criar efetivamente uma tabela usando esses dados, usando essa tabelinha. Então, como que a gente faz isso? Você vai clicar em formatar como tabela, seleciona um desses layouts e diz que a sua tabela tem o cabeçalho, tá? Começando pelo código. É importante que você sempre distancie os códigos para você conseguir cadastrar novos códigos conforme o seu negócio vai crescendo, você vai criando novos produtos. Então, por exemplo, para insumos, eu vou começar com o código 1001, em seguida 1002, por exemplo. E para produtos acabados, eu vou começar com o número 2001, 2002, 2003, por exemplo, e por aí vai. Agora eu tenho que definir que esse produto aqui, ele é desse código. Então, no caso de tabelas, a primeira coisa que a gente quer fazer é nomear essa tabela. Então você vai vir em design da tabela, e em nome da tabela você vai chamar de T_cadastro. Depois de renomear T_cadastro, você consegue selecionar, você já poderia fazer isso, mas depois de renomeado, é importante ter renomeado. Você consegue selecionar as colunas específicas da tabela cadastro. Então, essa. E o que eu quero fazer é determinar que no tipo exista uma validação de dados. Então, eu vou clicar em dados e vou selecionar a opção validação de dados. E aqui eu só vou permitir os valores que estejam dentro de uma lista. A lista está aqui na aba dados, que seria justamente os tipos. Então, aqui estão eles, ok, confirmado. Já na unidade, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou selecionar a lista que está na fonte unidades. Perfeito. Agora a gente já pode cadastrar os insumos e os produtos. Então eu vou começar cadastrando aqui no tipo insumo, insumo, e depois eu vou cadastrar como produto acabado, produto acabado, produto acabado. Na descrição, eu vou começar como se fosse uma confeitaria, então eu vou chamar de, por exemplo, açúcar. Aqui embaixo, coco ralado. E como produto acabado, eu vou chamar de bala de coco, bala de açúcar, e apenas bala. Poderia ser bala de qualquer outra coisa. Na unidade, aqui a gente já tem também as possibilidades lançadas, como unidade, gramas e quilos. Eu posso, por exemplo, cadastrar o açúcar como quilo e o coco ralado como grama. Também posso registrar aqui bala de coco como unidade e bala de açúcar como unidade. Bala, unidade. O estoque mínimo é uma quantidade que você vai definir de acordo com o seu negócio. Então, por exemplo, o açúcar eu posso definir que o estoque mínimo são de 5 quilos. E o estoque de coco ralado são de 500 gramas, por exemplo. Já o estoque de produtos acabados, então, teria um estoque mínimo para bala de coco e para bala de açúcar. Que eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, estoque mínimo de 50 balas de cada. E
em custo unitário, a gente pode atribuir alguns custos. Então, por exemplo, o quilo do açúcar eu posso dizer que custa R$10. E o quilo do coco ralado eu posso dizer que custa R$20. O preço da bala de coco, eu teria que fazer um cálculo para descobrir qual que é o custo unitário, mas eu poderia dizer aqui que é de R$1 e de R$1, por exemplo. E o valor da bala é de R$1 também, por exemplo. Aqui esses valores são inventados. Para você formatar e que isso daqui tenha sempre o mesmo formato, ou seja, no caso a gente trabalha com reais, então eu vou clicar aqui, flechinha para baixo, botão direito, formatar células, vou selecionar a opção moeda e vou dar um OK. Aqui eu tenho o custo unitário. Passando para movimentos, eu vou fazer o mesmo processo, porém com outras colunas. Então, começando como data, depois documento, depois natureza, depois local, depois código, quantidade, unidade e descrição. Unidade de descrição já foi dado aqui no cadastro, mas é importante que a gente coloque aqui para quando o lançamento estiver sendo realizado, a pessoa consiga consultar e ter certeza que está lançando o correto, porque ela vai lançar primordialmente pelo código. Aqui a gente vai, de novo, transformar em uma tabela, a tabela cadastro. Vamos renomear, já está renomeada a tabela cadastro. A tabela movimentos, a gente vai vir aqui, formatar como tabela e criar aqui, tem cabeçalho, OK, e vamos chamar ela de T_movimentos. Nessa tabela de movimentos, a gente também vai aplicar algumas validações de dados para que fique fácil o lançamento e não tenha muitos erros. Começando como data. Eu vou lançar a data de hoje, 20/6. E dentro de data, a gente já pode realizar uma formatação para que mude a forma que é exibido o valor. Então, clicando aqui, ó, flechinha preta para baixo, a gente vai clicar em página inicial, formatar. Então, botão direito, mais fácil, formatar células. Então, em data, vamos digitar aqui, ó, dd/mm/aaa, ou data também, dessa forma, também atende. Agora, as validações que a gente vai atribuir é em natureza. Primeira validação dados, validação de dados, selecionar uma lista e vou selecionar na fonte dados, eu vou selecionar aqui as naturezas que eu criei. Então aqui quando for fazer o lançamento, é possível selecionar entre saldo inicial, entrada, compra, saída e venda. Em local eu vou fazer a mesma coisa, em dados, validação de dados, lista, e na fonte eu vou selecionar os locais. OK, confirma. Então, vou começar o lançamento, por exemplo, uma empresa normal, ela adquire os insumos através de notas fiscais de compras. Então, NFE, nota fiscal de compra, nota fiscal eletrônica, de entrada, enfim, nota fiscal eletrônica, mas aqui a gente pode considerar como uma nota fiscal de entrada, por exemplo, 123, tá? NFE 123. Natureza, a gente vai colocar aqui compra e compra. O local, vou colocar o estoque de insumos, que é para onde está indo esse material comprado. E o código, aqui você vai ter que digitar o código. Então, por exemplo, eu vou digitar 1001, que seria o açúcar, e 1002, que é o coco ralado. Mas para você saber o que você está lançando, a gente vai ter que criar uma fórmula aqui que identifica exatamente o que é esse código e exibe para você. Então, vamos criar essa fórmula nesse momento. Uma fórmula bem simples. Você vai digitar em unidade, você vai digitar igual proc v, abre parênteses, o valor procurado ele é o código. Como a gente está trabalhando no formato de tabela, pode ser que a nomenclatura aqui em cima fique um pouco diferente para vocês.
talvez vocês não estejam acostumados a trabalhar com tabela, mas vocês vão entender como é fácil de trabalhar dessa forma. Clicando em código, você vai ver que eu tenho @código. Isso faz com que eu não precise apertar o botão F4, por exemplo, para travar. Na realidade, você teria que travar porque passaria de uma coluna para outra, mas aqui você poderia modificar a tabela para qualquer lado e ele entende que o @código ele é o valor obtido na coluna código na mesma linha. Então, só de clicar, ele já vai te dar a opção aqui, o campo digitado @código. Depois, ponto e vírgula, e aqui entra a matriz tabela, que é onde eu vou estar procurando os meus dados. Como eu cadastrei uma tabela chamada cadastro, eu posso simplesmente selecionar a tabela cadastro. E dentro de tabela cadastro, eu posso especificar outras informações. Nesse caso, eu estou usando a tabela inteira. Então, eu não vou especificar, eu vou manter aqui a tabela inteira. O número da coluna que eu quero que ele me devolva o valor, se eu não me engano, era 3. Mas se eu estiver errado, a gente volta e corrige. 3, e a última opção do PROC-V, ele é verdadeiro ou falso, que é o quão próximo é a correspondência que você está buscando. Nesse caso, você quer que seja exatamente o número 1001. Então, a gente vai digitar falso para a correspondência exata. Depois disso, você vai ver que ele pegou açúcar. Então, eu provavelmente peguei a coluna errada. Então, voltando aqui para cadastro, a terceira coluna é a coluna descrição. A coluna que eu preciso é a coluna unidade, que seria a quarta coluna. Então, eu volto aqui, digito 4, entra. Entrou. Você vai perceber que só entrou na primeira linha. Eu preciso que entre em todas as linhas. Então, eu vou abrir novamente a fórmula, vou apertar Enter, e nessa caixinha que aparecer do lado, nessa caixinha de autocorreção, eu vou clicar em substituir todas as células nessa coluna com esta fórmula. Então, sempre que você criar uma nova linha aqui embaixo, ele vai automaticamente puxar essa fórmula para a linha de baixo. E dentro de descrição, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou copiar essa fórmula, colar aqui dentro e vou mudar para 3, que era a coluna correspondente. Clica na caixinha, substitui todos. Agora, as quantidades. Então, vamos supor que nessa compra eu comprei, por exemplo, 1 kg de açúcar e 1000 gramas de coco ralado. Perfeito. Vamos continuar com mais alguns lançamentos para verificar se deu tudo certo. Então vamos lá. Aqui, um detalhe que quando você trabalha com tabela, sempre que você digita um número embaixo da tabela, ela entende que você está continuando a tabela. Então, se eu digitar, por exemplo, 20/6 nessas próximas 4 linhas, você vai perceber que a tabela já incorporou os dados que eu estava trabalhando. Já entendeu que faz parte da mesma tabela. Então, vamos supor que no mesmo dia, tá, você pegou esses insumos e enviou para a produção. Então, vamos supor que tem uma ordem de produção, número 1, e a natureza é uma saída, foi uma saída para a produção, e está saindo de onde? Está saindo do estoque de insumos. O código, por exemplo, o código 1001, está saindo 1 kg. Como se trata de uma saída, aqui a gente tem duas possibilidades. Controlar o positivo e o negativo, a entrada e saída de acordo com a natureza, que é um pouco mais complexo na hora de fazer o relatório e que ajuda muito nesse caso, nesse tipo de relatório. Porém, existe uma outra alternativa que simplifica, que eu vou mostrar para vocês, que é bem mais fácil, que basta você digitar a quantidade negativa. Então, por exemplo, se estou falando de uma saída, então é menos 1 kg. Tem menos 1 kg saindo do estoque de insumos. No caso da OP2, a gente pode também fazer, na mesma OP1, também fazer uma saída do estoque de insumos do código 1002. Bem, vamos tirar, por exemplo, 1000 gramas. Então, tiramos aqui 1000 gramas de coco ralado e tiramos 1 kg de açúcar do estoque de insumos. E agora, esse produto, ele tem que entrar, né? Então, a gente pode manter aqui também uma OP1
A gente pode colocar que deu uma entrada. Aqui ele já acusou a validação de dados. Entrada dentro do estoque de produtos acabados. Posso colocar que entrou, por exemplo, o código 2001, que é a bala de coco. Eu posso colocar que entraram, por exemplo, 1000 unidades, né? E numa nota de venda, numa nota fiscal de saída, número 11, por exemplo, a gente pode colocar que foi feita uma venda do estoque de produto acabado da bala número 2001 de 500 unidades. Então, de forma a simplificar o processo, você vai sempre estar digitando aqui o que aconteceu, desde a data do lançamento, então desde as entradas, lançamento de compra, desde do processo de produção até o processo efetivamente de venda. E aqui você pode trabalhar da forma que você quiser, eu estou só dando um exemplo de estoque de insumos, de compra, saída. Isso tudo aqui é programável da forma que você acha que atende melhor ao seu sistema, ao seu funcionamento. E agora a gente precisa de um relatório final, que seria um relatório de estoque. Então, esse relatório de estoque ele precisa cumprir as premissas estabelecidas. A primeira premissa era, não sei necessariamente se era a primeira ou a segunda, mas algumas premissas estabelecidas eram, teria que ter a data, então a gente precisa digitar uma data, e ele precisa devolver o estoque nessa data, e também precisaria ter o controle do local, né? Então aqui eu posso colocar o valor do local. Como os locais a gente já tem uma lista de controle, eu vou adicionar aqui em dados, validação de dados, lista, e vou selecionar aqui nos dados os locais. Então agora a gente pode selecionar os locais aqui, todos, estoque, dando um pouco mais de ênfase aqui para esses dados. Eu vou pintar, negrito, assim apenas para ficar um pouco melhor a visualização. E aqui também vamos colocar dia, mês, ano. Perfeito. Agora, vamos criar o relatório. Você pode me perguntar assim, poderia ter sido feito um relatório usando tabela dinâmica? Poderia tranquilamente, usando uma conexão entre movimentos e o cadastro. Você poderia gerar essa tabela de forma automática, tá? Mas eu acho que isso enrijece muito o controle. Então, eu quero que vocês aqui aprendam a criar as tabelas e não depender aí de tabela dinâmica e controle de tabela dinâmica, que é um outro mundo, é outra história, muda completamente como é feito, tá? Então, vamos começar aqui com a tabela do estoque, tá? Então, eu vou começar com código, a descrição. Eu vou querer que ela seja exibida novamente. A unidade eu também quero que seja exibida novamente, para a gente saber, porque às vezes você está com quilo na cabeça ou grama na cabeça, você tem que saber exatamente como é que está cadastrado para não ter problema. Eu também quero saber o estoque mínimo que foi definido pelo usuário, pelo controle. Esse é um relatório mais gerencial, então você quer sempre comparar o estoque atual com o estoque mínimo, para saber se tem se está dentro, né, dos limites mínimos definidos. O custo unitário, também é importante a gente saber o custo unitário, e o estoque nessa data, o estoque na data definida. E também o valor total. Acredito que se você estiver trabalhando aí com estoque valorizado, é importante saber também o valor total de estoque na data determinada. Eu também vou transformar isso daqui em uma tabela, então formatar como tabela, seleciono essa daqui. Lembrando que a tabela vocês sempre podem escolher aqui o modelo que melhor atende, que você acha que fica mais bonito. Código, aqui começam a entrar as automações, né? Então, eu quero que quando o usuário cadastre alguma coisa aqui no cadastro, por exemplo, 2004, ele vai criar um cadastro novo, eu quero que esse código ele automaticamente entre aqui no meu estoque. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar uma fórmula bem simples,
que é o menor número de uma determinada matriz. Qual que é essa matriz? A matriz é a tabela de cadastro, e dentro da tabela de cadastro eu vou pegar a coluna dos códigos. Então aqui eu vou abrir um colchete, que é esse botãozinho aqui, esse colchete aqui, ó, colchete. Abro o colchete, ele já me dá aqui todas as tabelas que eu tenho dentro de ter cadastro, todas as colunas. Então eu vou clicar em código. Eu quero o menor código de uma lista que começa em 1 e que termina na última linha da minha tabela. Então, como é que eu vou colocar aqui? Que esse é o 1, o próximo é o 2, o depois é o 3, depois é o 4. Existe uma fórmula, tá? Que é basicamente lim menos lim do cabeçalho da tabela. Então, T, underline, aqui eu não atribuí nome para ela, então ela está como tabela 3. Por isso é importante a gente sempre colocar aqui cabeçalhos, certo? Então, tabela 3, cabeçalhos. Eu vou explicar para vocês essa fórmula no detalhe, para vocês entenderem por que está dessa forma. Mas deixa eu só mudar o nome da tabela, que eu vou chamar aqui de T underline stock, tá? T underline stock. Então, o que significa essa formulinha aqui, ó? O lim, esse lim, ele está dando 3, né? Porque o lim, ele é a linha da própria fórmula. Então, por exemplo, se eu colocar a linha aqui, ó, igual linha aqui, ele vai me dar 1. Se eu colocar aqui, 2. Se eu colocar aqui 3, 4, tá vendo? É a linha da própria célula, da linha ativa, né? É a linha da linha que está com a fórmula. E a linha, quando eu coloco do estoque cabeçalhos, então ele vai me retornar exatamente a linha que está aqui, a linha 4. Ele sempre vai me retornar a linha 4. Então, se eu coloco linha da tabela estoque, hashtag cabeçalhos, ele sempre vai me retornar o valor 4, sempre, independente de qualquer coisa, tá? Sempre 4. Então, no caso, essa daqui é a linha 5, usando essa fórmula. Então, 5 menos 4, eu já sei que esse menos esse é igual a 1. Então, se eu fizer isso repetidamente, eu já sei, ó, 1, 2, 3, 4. Então, como eu preciso desse número, eu preciso da relação de 1 de acordo com a linha que está na tabela. Então, eu uso essa fórmula, uma menos a outra, e eu retorno o número 1, número 2, número 3. Então, como eu quero o menor de todos na primeira posição, eu vou usar essa fórmula. Menor dessa tabela, usando essa fórmula. Quando eu arrasto isso daqui para baixo, ele vai pegar o segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, o quinto menor, até ele vai pegar todos. Em um determinado momento ele vai dar que não tem mais nenhum. Então a gente até pode corrigir isso. Antes, então, esse menor, eu vou colocar ele dentro de uma outra fórmula, chamada se erro. Se erro, esse valor todo, se der erro, duas aspas. Ou seja, se der erro, vai ficar em branco. E a gente novamente usa a opção de autocorreção e substitui todas. Então, se for erro, ele esvazia. Então, quando eu volto aqui em cadastro, por exemplo, colocar 2005, ele vai estar aqui, ó. Então, já entrou aqui de forma automática. Legal? Agora vamos pegar, a partir desse código, eu quero pegar a descrição, que está lá na minha tabela cadastro, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, vamos colocar aqui de novo um proc v, vamos procurar o código, vamos na matriz tabela t underline cadastro, o número índice da coluna da descrição, se eu não me engano, era o 3, e o intervalo é falso. Então, a descrição está certo. A gente pode até clicar aqui nesse botão e substituir todos os valores. Só que agora você vai perceber que tem alguns que ficaram com 0, erro. A gente pode também corrigir isso daqui colocando o se erro. Ou seja, se for erro, o que tiver aqui dentro, se isso daqui for erro, ele vai retornar um valor.
Qual o valor? Pode retornar 1? Pode. Mas eu quero que retorne em branco, para ficar em branco aqui. Então, se for erro, eu posso colocar uma condição também para se for 0? Posso, mas eu não tenho necessidade porque eu sei que esses dois que eu cadastrei, eles não significam nada. Então, posso excluir eles daqui, que eles já vão ter sumido daqui. Agora, eu vou copiar essa mesma fórmula e vou colar em unidade, porque eu quero pegar a unidade, que se eu não me engano está na coluna 4. Né? A gente olhar aqui, coluna cadastro, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, essa é a coluna. O estoque mínimo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que provavelmente é a coluna 5. Então, está aqui o estoque mínimo. 5, 500, 50, 50. Custo unitário, coluna 6. Certo? E agora entramos no estoque, que é a fórmula mais difícil do tutorial de hoje. Tá? As condicionais para a determinação do estoque são data, local, o código. Basicamente são essas, a gente tem que olhar lá. Se porventura você não quiser usar menos e mais, então por exemplo aqui no caso é entrada e nesse caso é venda, eu até coloquei errado. Isso acaba dificultando, porque se você coloca uma saída, você tem que lembrar de colocar menos. Senão, ele computa errado. Então, existe a possibilidade de você também colocar a natureza como uma condicional. Se for entrada, se for compra, ele soma. Se for saída, se for venda, ele tira do estoque. Como a gente está trabalhando com mais e menos, fica um pouco mais simples de fazer essa conta aqui. Então, como hoje eu estou trabalhando no meu primeiro vídeo tutorial ensinando para vocês a construir uma planilha, eu vou trabalhar simples. Mas se vocês quiserem, deixam aqui no comentário, pedindo aí o nível, o que vocês acharam, se está muito fácil, se está difícil, e a gente vai se falando por aí. Então, essa fórmula vai ser assim, soma Cs é uma soma com várias condições, soma Cs. Soma C seria com uma única condição, soma Cs são várias condições. Qual que é o intervalo da soma? Ele está na tabela movimentação, tabela movimentos, dentro da coluna quantidade. Então, abri o colchete, selecionei quantidade. Fechei o colchete. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do primeiro critério? Tá? Então, a gente pode trabalhar com qualquer um deles. Vamos começar pela data. Então, o intervalo do critério, T, underline movimento. Vamos começar pela data. Selecionei data. Vamos agora entrar no critério. No caso da data, a gente sabe que teria que ser todas as movimentações que ocorreram antes ou em 20/6/2022. Então, no caso de critério dentro de fórmula no Excel, a gente sempre adiciona assim, entre aspas, menor ou igual, fecha aspas, e agora você coloca esse símbolo que é um E. Ele significa uma união entre fatores, né? Então a gente está unindo uma condição a uma célula. Qual que é essa célula? A célula da data. Porém, se eu deixo somente como B1, o que vai acabar acontecendo? Quando eu arrastar para baixo, esse B1 vai virar B2, B3, B4, B5. Então a gente não quer, a gente quer que seja sempre o B1. Para isso, você vai apertar o botão F4. Então, F4, ele vai ficar assim, com uma cifra na frente do B e uma cifra na frente do 1. Depois disso, ponto e vírgula vão passar para o próximo critério. Então, o primeiro critério foi a data. Então, tudo que tiver menor do que essa data, ele vai apresentar menor ou igual a essa data, ele vai somar aqui para a gente no estoque. Então, o segundo critério seria, o segundo intervalo seria dentro da tabela de movimento, a gente vai olhar aqui. Então, temos documento, a gente não vai filtrar. Natureza, a gente só iria fazer esse filtro se a gente estivesse lançando todas as quantidades positivas. Como aqui a gente está lançando todas as saídas negativas e todas as entradas positivas, então não tem necessidade de fazer o filtro da natureza. Vamos passar para o próximo. Local. Perfeito. O local, existe o local específico para você avaliar o estoque e existe o local todos. Então,
Nessa primeira condicional, eu vou deixar para o local específico e eu vou trabalhar depois o local todos para que a gente consiga ter o estoque total do sistema. Então, vou selecionar agora essa segunda célula, B2, que é o local, e também vou travar ela com o F4. Depois disso, vamos passar para o próximo filtro. Vamos ver se tem mais algum filtro. T underline movimentos. Temos agora o código. Vamos fazer o filtro do código. Fecha o colchete. Então, qual vai ser o filtro do código? Ponto e vírgula. O código está aqui. Então, porque como eu estou fazendo o dessa linha aqui, do açúcar, então a gente vai filtrar pelo código 1001, certo? Vamos ver se tem mais algum. T underline movimentos. Abre colchete. Então, código, quantidade a gente não filtra, unidade a gente não filtra, descrição a gente não filtra. Então, acabaram as condicionais. Terminando as condicionais, você fecha as aspas e dá um Enter. Então, ele já está me dizendo aqui que o estoque era 0. Porém, se você olhar aqui, o local também está sem nada. Então, a gente teria que colocar aqui o estoque de insumos ou o estoque PA. Então, ele já está me dizendo que não havia estoque de açúcar. Provavelmente, a gente fez alguma movimentação com ele. Então, vamos descer aqui e vamos selecionar todos. Já pegamos que temos um estoque de produto acabado, a gente tem 500 unidades de bala de coco e no estoque de insumos a gente não tem nada, consumimos todos os insumos. A parte de valor total é bem simples, você vai simplesmente multiplicar o estoque pelo custo unitário e aqui você vai ter o estoque total, clica no autocorreção, substitui todas as células. Como aqui aparece 0 e aqui aparece erro, a gente vai tratar daqui a pouquinho. Em custo unitário, também vamos aqui trabalhar para que ele fique num padrão. Então, vamos formatar ele e vamos colocar em moeda para ele aparecer como valor, certo? Agora, o que eu quero que esse local ele possa ser também o todos. Porque se eu coloco todos, ele não vai encontrar, né? A gente não fez nenhum lançamento dentro do estoque todos, claro, porque não é um local do estoque, é só uma configuração. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, antes de tudo, eu vou colocar um C, e dentro desse C eu vou colocar o local. Se o local for todos, ele vai assumir uma outra condição específica. Se o local não for todos, ele vai assumir essa condição que a gente acabou de criar, tá? Então, aqui eu vou dar um F4 para travar. Então, se o local for todos, ele vai assumir outra condição. Você vai ver que apareceu tudo zerado. Poderia colocar, por exemplo, para aparecer um OK. Então, se o local é todos, ele dá um OK. Local todos, OK. Mas eu não quero o OK. Eu quero o estoque em todas as unidades, se for todos. Então, eu vou selecionar a parte do soma Cs, vou copiar essa parte do soma Cs, e ao invés de OK aqui, eu vou colocar novamente o soma Cs, mas eu vou tirar alguns filtros. Quais são os filtros? Eu vou tirar os filtros de local. Então aqui, local igual a B2, eu vou tirar ele aqui de dentro. Então, o que eu estou dizendo? Que se, porventura, eu selecionar a opção todos, ele vai aparecer tudo, independente do local selecionado. Então, estoque produto acabado, estoque insumos, todos. O valor total, ele também leva a formatação de moeda. Então, a gente também vai colocar aqui moeda, OK. E agora, esse erro a gente pode tirar da seguinte forma. Se erro, usando a mesma fórmula, ponto e vírgula, não é nada. Então, substitui todas as células, já vai substituir. E no caso do estoque, a gente pode deixar uma outra funcionalidade, é que, por exemplo, se essa primeira célula aqui, o código, for igual a nada, se for em branco, ele vai devolver um valor em branco também. Ele não vai devolver 0, ele vai devolver um valor em branco. Então, está faltando um parênteses. Pronto. Então, teoricamente, se aqui o valor for em branco, ele devolve um valor em branco e não vai devolver nenhum erro. Agora, se a gente fizer um novo cadastro, por exemplo, 2004, vamos cadastrar um produto acabado,
Vou colocar aqui, por exemplo, bala de menta, 1 unidade, estoque mínimo 0, custo unitário 1. Então, a gente pode vir aqui, bala de menta já vai aparecer como... E se eu colocar uma movimentação, por exemplo, uma movimentação de 21/6, 21/6, nota fiscal de entrada, 1, 2, 4, compra, e vamos colocar aqui que entrou no estoque de produto acabado, por exemplo, só um teste. Estoque de produto acabado, o código 2004, quantidade de 100 unidades. Por exemplo, vamos supor que a gente comprou, a gente não fabrica essa bala de menta, a gente comprou a bala de menta e ela entrou no estoque, entraram 100 unidades. Só que entrou no dia 21/6, né? E aqui está 20/6, não está 21/6. Então a gente precisaria colocar 21/6, ele vai aparecer as 100 unidades que foram compradas, certo? Se você quiser simplificar e que isso daqui fique automático, você pode colocar assim, igual a hoje, e daí aqui ele sempre vai estar na data do dia atual, né? Ele sempre vai estar no dia de hoje. Se porventura a gente passar para amanhã, aqui seria 21/6. Mas obviamente eu não teria como fazer uma compra futura, né? Teria que ter colocado 20/6. E aqui dentro do estoque ela estaria constando. Agora, para finalizar, a gente vai tirar essas linhas, podemos deletar aqui esses valores se aparecer, não tem nenhum problema. Sempre que você precisar ampliar a tabela dinâmica, você pode simplesmente fazer assim, e ela vai puxar os dados que tiverem na tabela do cadastro. Sempre que você volta, pode ser que alguma coisa fique para trás, você pode apagar sem nenhum problema, sem medo de estar prejudicando a planilha. Agora a gente vai colocar aqui, clicando na tabela, em design da tabela, a gente pode inserir uma linha de totais. Então, nessa linha de totais, não sei exatamente por que está aparecendo isso aqui, a gente vai fazer um teste. Na linha de totais, você já vai ter aqui o total do estoque valorizado. Então, aqui você já pode selecionar, então, por exemplo, insumos, PA, todos, e já tem o valor total do estoque valorizado. Se você quiser, inclusive, inserir um gráfico, você pode entrar em inserir, selecionar aqui a opção gráfico, fazer isso daqui rapidamente para vocês verem, mas depois vocês podem trabalhar à vontade, tá? Para melhorar esse projeto e desenvolver aí de acordo com o que vocês precisam. Dentro do gráfico, a gente teria que apenas selecionar os dados e tirar aqui essas coisas que não tem necessidade. Então, por exemplo, descrição, a unidade, o estoque mínimo, o custo diário. A gente quer saber mais ou o estoque ou o valor total, né? Aqui vocês teriam que ver o que vocês preferem. Então, por exemplo, o valor total. Então, ele vai te dar o valor total por item. Então, por exemplo, 2001, item 2001, ele está te dando aqui que tem um valor total de R$500. E o 2004, ele está dando aqui. Você pode mudar também o tipo de gráfico, você pode fazer gráfico de pizza. Então, você pode trabalhar, por exemplo, aqui, design do gráfico, alterar tipo de gráfico. Pode colocar, por exemplo, uma pizza. Então, por valor total, entendeu? Depois customizar, adicionar aqui os percentuais, enfim. O importante mesmo, o intuito dessa planilha é permitir que você cumpra essas premissas, né? Então, tenha a tabela de cadastro, possa trabalhar com diferentes locais de estoque, tenha os lançamentos feitos numa tabela de movimentação, e ter um relatório também para qualquer data, para você poder fazer os fechamentos mensais aí da sua empresa. Então, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, espero que tenha elucidado aí, que tenha ensinado alguma coisa, né? Se vocês acham que dá para a gente agregar, dá para a gente melhorar, eu fico à disposição para a gente conversar sobre, né, trabalhar aqui. E é isso, eu espero ter, de alguma forma, ajudado vocês a desenvolver uma planilha de estoque do zero, de forma rápida e fácil. Quero me colocar à disposição se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões para novos vídeos. Eu só peço que deixem o like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, para eu poder fazer mais vídeos desse tipo, né? Porque senão
não tem nenhum sentido. Mas a ideia aqui é mais institucional, mais ensinar vocês, mais aprendizado, do que efetivamente ter uma planilha que você use no seu dia a dia. Eu vou disponibilizar de qualquer forma essa planilha para vocês. Foi meu primeiro vídeo tutorial, então se vocês gostaram, deixa por favor um like, deixa um comentário, ajuda muito, muito, muito mesmo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.